Olá pessoal, boa noite! Hoje estamos começando a nossa live Insights da Nutri, onde vamos falar sobre o que a faculdade não ensina sobre avaliação nutricional de pacientes com acne. Então hoje a gente vai comentar mais sobre isso. Vou deixar um tempinho aí para as pessoas irem entrando na nossa live de hoje. Boa noite pessoal que está chegando. Enquanto isso, eu só vou deixar arrumar aqui o meu computadorzinho. Carmen, boa noite. Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando bem, gente? De onde que vocês são, gente? Aqui em São Paulo tá um frio, né? Um frio. Boa noite. Achei que eu ia pegar um pouquinho de calor aqui, ainda não peguei um dia de calor, gente. Mas enfim. Bom, gente, nossa live, como vocês sabem, a gente tem toda semana as lives Insights de Nutri, que são lives aí para estudantes de nutrição, nutricionistas, enfim, obviamente alguns temas, às vezes, quem não é nutricionista e quem não é estudante de nutrição também se interessa, mas nas lives são voltadas para esse público, né? Estudantes e nutricionistas. Hoje a gente vai falar o que a faculdade de nutrição não ensina sobre avaliação nutricional de pacientes com acne, tá? Então a gente vai comentar um pouco sobre isso. Ó, eu moro em São José dos Pinhais, frio também. Bem-vinda na nossa live. E aí, pessoal, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Para quem não me conhece, às vezes a gente chega de paraquedas na live. Eu sou pro e nutricionista Mariane Rocha. Sou docente de graduação e pós-graduações na área de nutrição clínica, na área de nutrição estética. Boa noite, Silvânia. Quanto tempo, hein, Sil? E faço atendimento nutricional de pacientes que desejam emagrecer, que desejam melhorar a composição corporal e desejam também tratar queixas estéticas, como melasma, como acne, como rosácea, como psoríase, celulite, enfim, pessoal. Se você conhece algum estudante de nutrição, se você conhece algum nutri, vou pedir só para que você envie essa live para que ele possa participar também, tirar as dúvidas dele, conhecer mais sobre acne, que é algo que os nutricionistas infelizmente não conhecem tanto assim. A gente já teve live sobre suplementação para pacientes com acne. E hoje a gente vai falar sobre avaliação nutricional da acne. A gente já teve lives sobre celulite, já teve lives de vários aspectos aí relacionados à nutrição estética. Então, bora lá, pessoal. O que a faculdade não ensina para nutricionistas em relação à acne? Primeiro ponto é o seguinte: quando a gente estuda sobre fisiopatologia, né, a gente muitas vezes tem uma disciplina de fisiopatologia. A gente não tem muitas vezes as doenças relacionadas à pele. E a acne é um quadro inflamatório. A acne, muitas vezes as pessoas acham que é algo só estético, que a pessoa se preocupa só por conta da estética dela. E não. A acne, muitas vezes, ela vai mostrar algo que está interno, tá? Então, é muito importante a gente cuidar do paciente, a gente cuidar dessa queixa e não achar que a acne é uma futilidade, é algo apenas estético. Não, a acne não é. Hoje em dia, tem muitos autores que entendem a acne como uma endocrinopatia. O que seria isso? Uma doença de causa hormonal. Porque muitas vezes, quando a pessoa apresenta acne, ela tem alguma alteração hormonal. Até porque o principal mecanismo lá do aparecimento da acne é alguma mudança nos hormônios. Então, a primeira coisa que você tem que entender como nutri, como estudante de nutrição, é que a acne é uma doença, ela não é apenas uma queixa estética. Obviamente que ela é uma doença que afeta a estética do paciente. E sabendo disso, você tem que entender também que é importante que você cuide dessa acne do paciente. Por que é importante cuidar da acne do paciente, Porque a acne é relacionada a quê? A problemas de depressão, problemas de ansiedade. O que os estudos mostram pra gente?
que as pessoas aumentam o custo delas de vida por conta da acne. E por que vai aumentar o custo de vida dela por conta da acne? Porque você aumenta o gasto com o medicamento, você tem um medicamento, você tem o medicamento tópico, você tem o medicamento oral, muitas vezes você tem que cuidar da alimentação, você tem que ir num profissional da nutrição. Então, quando você vê, você vai somando todos esses gastos, aumenta o custo de vida do paciente. Piora a qualidade de vida, porque dependendo do paciente também, a acne vai afetar adolescentes em grande parte, até ali dos 15 lá até os 20 anos, por exemplo. É um perfil de paciente que se preocupa muito com a aparência, tem muita parte de insatisfação já corporal, insatisfação com a estética deles, enfim. E quando eles são afetados com a acne, e muita acne severa e tudo mais, eles acabam tendo uma piora de qualidade de vida. E aí a gente já vê estudos relacionando acne com depressão, com ansiedade, suicídio, como eu comentei com vocês. Então, gente, cuidem, a acne é uma condição, é uma doença mesmo que a gente precisa cuidar, e aí a gente acaba não falando nisso na faculdade. E eu, como professora de graduação, até entendo porque a gente não fala, porque se a gente tem muitas doenças, pessoal, pra gente falar na faculdade. E algumas a gente vai sempre priorizar ao invés de outras, tá? Mas hoje, quando a gente pensa aí no mundo, enfim, ela é a 9ª doença que leva os pacientes... A causa, né, que leva os pacientes a procurarem um médico é a acne, para vocês terem essa noção. E o nutricionista é um profissional essencial no cuidado da acne. Isso é importante que vocês saibam. O nutricionista é muito importante para o tratamento da acne. Por quê? A dieta em si, ela vai proporcionar mudanças hormonais, a dieta em si, ela vai melhorar a saúde da pele do paciente. Então, o nutricionista vai ajudar tanto a prevenir que essa acne apareça, como tratar que essa acne, quando ela aparece, quando ela tá ali. A gente vai atuar nos 2 fatores. É importante que vocês saibam desse papel de vocês para pacientes acneicos. Porque hoje em dia muitas pessoas ainda não, muitos estudantes de nutrição, eles ainda não têm essa consciência do papel do nutricionista no atendimento nutricional de pacientes com acne. É um nicho, é um perfil de paciente que a gente deve cuidar, pessoal. Tá? Então, muito importante isso. Que vocês saibam isso, que às vezes a faculdade a gente acaba não entendendo sobre. Outra coisa que é muito importante quando a gente fala de acne, pessoal, isso, observem a pele do paciente. Então, o paciente vai para a sua anamnese, vai para a sua consulta, observa a pele dele. Então, é um papel do profissional, do nutricionista na estética, é olhar a pele atentamente. Então, você vai observar se esse paciente tem acne, se essa acne ela é muito inflamada, qual é o grau da acne, onde que ela está se localizando, e você vai fazer anotações sobre isso, sobre a presença de acne e qual é o grau dela, tá? Então, a gente considera acne grau leve, grau moderado, grau severo. Até por conta ali, tem pacientes que vão apresentar mais inflamação, tem mais comedões, uma pele com uma textura diferente, enfim. Então, é importante que a gente classifique isso na nossa anamnese nutricional. E por que é importante que a gente classifique na nossa anamnese nutricional? Porque lembra que eu comentei há uns minutinhos atrás aí, que dependendo como a acne se apresenta no paciente, ela vai mostrar que algo interno dele não está ok. Então, a gente precisa investigar cada vez mais o porquê daquele paciente estar apresentando acne. Então, ó, segunda ou terceira coisa aí que a faculdade acaba não ensinando o nutricionista a fazer dentro de uma consulta. Observar a pele do paciente, verificar se tem acne, qual é o grau dessa acne, se ela é muito inflamada, se ela não é, enfim. E aí, sabendo, você vai avaliar a pele do seu paciente. Coisas que você vai relacionar à acne dele. Qual que é a idade do paciente? Porque a acne ela é mais prevalente, ela aparece mais em quem? Em adolescentes. E por que ela vai aparecer mais em adolescentes? Porque a gente vai ter um boom, né, um crescimento ali,
um boom mesmo dos hormônios sexuais que vão estar ali para ajudar essa pessoa a crescer, né? Então, ter o desenvolvimento sexual, ter o crescimento dela, enfim. Então, a gente tem um bom do crescimento dos hormônios andrógenos, que são esses hormônios sexuais. Um exemplo deles é a testosterona. E quando a gente tem um aumento na testosterona, um aumento desses hormônios andrógenos, que são mais relacionados ao perfil masculino, você vê o aparecimento da acne. Por isso que quando a gente avalia adolescentes, a gente vai ver acne. E vai depender muito da genética desse paciente, o tipo de grau que ele vai apresentar. Só a genética? Não, não é só a genética. A gente vai ter a dieta influenciando nesse aparecimento da acne, porque além dos hormônios andrógenos, certo? A gente vai ter quem também, se a gente pensar na dieta, se a gente come muito carboidrato simples, carboidrato refinado, enfim, o que acontece? A gente aumenta insulina, porque essa insulina ela quer pegar a glicose e levar para as células. Só que aí no paciente com acne você já tem testosterona, porque ele tá num crescimento, enfim, né? Ele tá crescendo, enfim, tá com tendo desenvolvimento sexual, e aí é aquele adolescente que tem uma dieta inadequada. Come muita bolacha, chocolate, doces, enfim, que é o perfil mais ou menos dos adolescentes hoje em dia. Você vai ter dois fatores elevando ao risco desse paciente ter acne, tá? Então é muito importante que vocês saibam disso. O paciente apresenta acne, vai na anamnese e questiona ainda mais sobre dieta dele, questiona a idade dele, porque isso a gente acaba vendo alguns fatores por trás desta acne. Deixa eu ver aqui, Cláudia. Tem clínica de estética, seria maravilhoso ter uma Nutri que orientasse meus clientes no aspecto nutricional voltado para a pele. Olha que legal, gente. Cláudia com clínica de estética. E realmente, pessoal, falta Nutris que acabem tratando essa parte de pele, tratando a parte de cabelos, que é tão relacionada à nutrição, à dieta. Então, a gente vê muitas esteticistas que poderiam ter melhores resultados ainda mais nos procedimentos estéticos quando a nutrição do paciente está adequada. Então, é um trabalho que eu falo que é a dupla perfeita, é o Nutri e o esteticista. Beleza, gente? Coisas aí para que vocês pensem em relação à avaliação nutricional do paciente acneico, tá? Então, questionem, observem a pele, questionem sobre idade do paciente, questione, por exemplo, como é a dieta desse paciente. Então, na parte de consumo alimentar do paciente, o que a gente vai questionar que está relacionado à acne? Quem é nutri, quem já atende paciente com acne, comenta aí. É importante que a gente pergunte para o paciente qual é o consumo de laticínios. E como assim? Porque os laticínios, eles estimulam quando a gente toma leite, iogurtes, queijos, whey protein, enfim. Esses alimentos, eles são considerados insulinotrópicos, ou seja, eles estimulam a produção de insulina. Insulina aumentada no nosso sangue, ela estimula a produção de um fator de crescimento semelhante à insulina, que é a IGF-1. Essa IGF-1, ele estimula a produção de sebo pelas células, pelas glândulas sebáceas. E na acne, qual que é o mecanismo? Rapidamente, qual que é o mecanismo fisiopatológico da acne? Você tem os hormônios andrógenos estimulando as glândulas sebáceas a produzir mais sebo. O que é esse sebo? Oleosidade da pele, tá? Então, todo mundo já teve alguma espinhazinha na vida, já sofreu com oleosidade da pele às vezes, enfim. Então, é gordura. Então, esses hormônios estimulam a produção ali das glândulas sebáceas a produzirem mais sebo, só que essas glândulas, elas vão produzindo tanto sebo que ela não tem como extravasar. Então, é uma condição do folículo piloso, tá? Isso está acontecendo tudo no nosso folículo piloso. Fica tanta gordura ali que ela não consegue, extravasar. E aí, quem que vem se alimentar dessa gordura que está sendo produzida em excesso? Uma bactéria, que ela é uma bactéria anaeróbica, ou seja, ela se alimenta de gordura.
Então, quanto mais oleosidade, mais alimento, mais gordura você tem para essa bactéria se alimentar, que é a bactéria Cutibacterium acnes, que todo mundo tem, só que no caso do paciente acneico, ele tá em excesso essa bactéria. E o nosso corpo, para combater o excesso da bactéria e também vendo que está acontecendo uma hiperqueratinização ali do folículo, ele gera uma reação inflamatória. E aí, por isso que, por exemplo, os pacientes com acne vai ter aquela vermelhidão, vai ter a pústula, vai ter o pus, vai ter dor, às vezes vai ter nódulos por conta da acne. Então, rapidamente, é o que acontece é isso. E os laticínios, qualquer tipo de laticínio, ele estimula a produção de insulina. Insulina estimulando a produção do IGF-1, também vai acontecer a mesma coisa. Ela também vai estimular a produção ali de mais oleosidade na pele por conta dessa função dela mesmo de crescimento. Então, por que a gente questiona laticínios? E como a gente vai questionar? Olha, você tem o costume de comer, beber laticínios na sua rotina? O paciente vai falar sim, ou você pode perguntar, você gosta de laticínio? Sim. Qual que é a frequência que você consome? Todos os dias, uma vez por semana, 3 vezes por semana, enfim, o paciente vai responder a frequência. Quais laticínios que você consome? Então, ele vai responder, queijo amarelo, queijo branco, leite integral, leite desnatado, enfim. Você consome whey protein? Sim ou não, tá? E aí ele vai te falar. A gente vai observar qual é a frequência, quais são os tipos de laticínios que ele consome. Quanto mais o que a gente vê em relação à acne? Quanto mais ao consumo de laticínios, mais a gente vê acne nas pacientes em geral. Então, a gente precisa retirar totalmente os laticínios do paciente? Não necessariamente, tá, gente? Muitas vezes a gente só diminui a frequência ou diminui o tamanho das porções. Porque, por exemplo, tem gente que toma muito leite durante o dia, toma 3 copos de leite, ou toma leite, come queijo, come iogurte todos os dias. O paciente com acne, a gente vai diminuindo isso e vai vendo como a pele dele responde. E aí, esse conhecimento é muito importante também para o nutricionista que trabalha na área esportiva, porque é comum da gente passar para o paciente o quê? Whey protein, não só na área esportiva, na área clínica também, para você recomenda o whey protein para aumentar ali a quantidade de proteínas, enfim, até pela qualidade do whey protein, que é muito boa, a qualidade proteica. E aí o paciente começa a apresentar acne, e justamente por conta disso, porque as proteínas do leite, elas têm essa função, né? Elas acabam estimulando a produção aí de IGF-1 e tudo mais. No próprio leite, você também tem algumas partículas hormonais, então é muitas coisinhas que vão relacionando os laticínios com acne. Não é de modo algum falar, o leite é inflamatório. Não, o mecanismo é diferente, o mecanismo é mexendo ali com a parte hormonal. O leite não é por conta da inflamação, o leite não inflama, pessoal, para deixar bem claro isso. Ele é pela parte mesmo hormonal que vai mexendo quando a gente tem esse consumo. Todo paciente vai apresentar isso? Não, tem paciente que consome laticínios pra caramba e não tem acne nenhuma. E aí vai muito da nossa genética, tá? E não só genética. A acne também é associada, por exemplo, muita gente usa cosmético inadequado, que vai entupindo os poros. Muita gente usa roupa muito apertada, que também é relacionada à acne. Até mesmo a baixa exposição ao sol é também associada à acne. Beleza? Então, não esqueçam de perguntar sobre laticínios ao seu paciente. E dependendo do que ele te pergunta, você coloca uma conduta nutricional para diminuir laticínios. Outra coisa que é muito associada ao aparecimento da acne, a gente vai ter aí açúcares, carboidratos refinados. Então, quando a gente consome muitos doces, muita farinha branca, muitas massas em geral, bolachas e tudo mais, a gente acaba tendo um aumento ali no aparecimento da acne. A gente vai questionar sobre qual é a quantidade de doces que consome, como consome, por que como? Porque às vezes a pessoa toma um refrigerante lá no meio da tarde, só refrigerante, que vai levando a um pico de glicemia ali no meio da tarde.
quando esse refrigerante ele vai ser consumido junto com uma refeição, é menos pior do que quando ele consome refrigerante sozinho, ou quando ele consome uma balinha lá sozinha no dia, tá? Porque na refeição você tem outros fatores que vão controlar a glicemia, que vão controlar a carga glicêmica, que é o objetivo da terapia nutricional na acne, que a gente controle ali a carga glicêmica dessa dieta. Então, a gente vai questionar como ele consome. Ah, consome muito doce? Consumo. Como que você consome esse doce? Aí você vai perguntando para a pessoa. Tem gente que belisca o dia todo, chocolatinhos, balinhas, às vezes aquelas barrinhas de cereais, que é puramente açúcar. E a gente vai questionando isso para que a gente trabalhe reduzindo o índice glicêmico, reduzindo a carga glicêmica da dieta. Também a gente vai vendo se é um paciente que tem hábito de consumir bolachinha recheadas, enfim, porque isso também está associado ao aparecimento da acne. Uma pesquisa bem interessante, né, mostrou isso, que pessoas que têm um hábito, pessoas mais rurais, que têm menos esse hábito de consumir produtos industrializados, sorvetes, bolos, massas, farinhas brancas, etc e tal, elas apresentam menos acne do que a população que tem uma alimentação mais industrializada, que vem muita bolacha, salgadinhos, produtos mais prontos para consumo. Então, a gente vai questionar isso, certo? Dúvidas, gente? Se vocês tiverem dúvidas, esqueci de falar isso, né? Se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aí até o fim da nossa live. Outra coisa que a gente precisa questionar num paciente com acne, e que aí a faculdade também acaba não nos mostrando, é o quê? Como é o consumo de alimentos fontes de ômega 3 deste paciente? Nossa, mas por que eu tenho que perguntar sobre isso para o paciente com acne? Porque o ômega 3, pessoal, ele tem dois aspectos. Ele vai ter o aspecto anti-inflamatório, e quando a gente trabalha com a acne, a gente vai atuar nessas quatro frentes, que é o quê? Reduzir a inflamação, controlar, né, fazer a modulação hormonal, que a gente já viu que excesso ali nos hormônios andrógenos são associados à acne, controlar o microbioma, então a gente vai atuar modulando também o microbioma, porque excesso da Cutibacterium acnes, vocês já viram que gera inflamação, então a gente precisa melhorar a microbiota da pele, e também naquele aspecto de melhorar a barreira cutânea dessa pele, que muitas vezes ela tá mais sensibilizada, certo? Então a gente vai trabalhando nessas frentes. O ômega 3, ele vai trabalhar na frente da anti-inflamação, e ele também vai ajudar a reduzir os níveis de IGF-1. Então, a gente já viu lá no leite que aumenta o IGF-1, se a gente consumir muito carboidrato refinado, também aumenta o IGF-1. Então, o ômega 3 acaba ajudando nisso também. Então, você vai observar do paciente num recordatório habitual, faz o recordatório, pergunta, olha, o que você costuma comer no dia? Aí, você observa se ele consome as fontes alimentares de ômega 3. Que você gosta de peixes? Você tem o hábito de consumir peixes? Você tem o hábito de consumir chia? Você tem o hábito de consumir linhaça, abacate? Quais óleos você acaba consumindo? Porque você já vê aí se ele tem um bom consumo de ômega 3 ou não. Hoje em dia também questione sobre suplementação de ômega 3, porque muita gente já vem para mim, já vem para vocês, já vem para vários nutricionistas consumindo ômega 3 na forma de suplemento. Não precisa nem de prescrição médica, nem nada. Muita gente já tem feito por conta própria. Questionem sobre isso, porque se for baixo, conduta nutricional vai ser o quê? Aumentar fontes de ômega 3 nesse plano alimentar, aumentar aí para você ajudar a reduzir a produção de sebo causada pelo esse excesso de IGF-1 e também você reduzir a inflamação, beleza? Então, o ômega 3 tem que questionar. E aí, ainda falando de avaliação do consumo alimentar, outra coisa que você vai observar, quais são, né, qual é o consumo dele de antioxidantes? Antioxidantes presentes onde, por exemplo? Vamos ter
frutas, verduras, legumes, grãos integrais. Quanto mais baixo for esse consumo do paciente, pior para acne, tá? Então é muito importante que a gente aumente os antioxidantes na dieta. Aí é aquele problema. Por quê? A gente já falou que o adolescente é um grupo de risco para o aparecimento da acne. O adolescente é um grupo de risco porque a dieta dele, ele também consome muito açúcar, muito doce, muita bolacha, muito salgadinho e etc e tal. E muitas vezes esse adolescente, ele vai ter um consumo baixo de frutas, verduras e legumes, certo? Então, várias coisas que a gente pode trabalhar no adolescente. Ah, mas é só adolescente? Não, pessoal, tem muito adulto que tem um consumo baixo de frutas, verduras e legumes, consome muito doce, consome muitas massas, consome muito carboidrato simples e acaba também tendo problemas com a acne, tá? Então, a gente vai descobrindo muito sobre o paciente na avaliação nutricional, que eu gosto de falar sempre. Façam essa avaliação com cuidado mesmo, escutando o que o paciente tem para te falar, porque você vai pegando várias coisas que vão mostrando por que ele está apresentando aquela queixa. Aí, por exemplo, algo muito interessante da gente adicionar se ele tiver consumo baixo de frutas, verduras e legumes. Ver aí as oleaginosas, porque a gente tem na castanha, a principal fonte de selênio. E as castanhas, quando é aquela acne que tem as pústulas, ou seja, aquela acne que tem o pus, que a gente consegue ver porque fica mais amarelinha, fica lá mais inflamada e tudo mais, o selênio acaba sendo um mineral que ajuda no tratamento das pústulas. Você vai questionar também sobre os grãos integrais, enfim, sobre as oleaginosas, sobre os óleos vegetais que esse paciente consome, para você entender qual que é o consumo de vitamina E do paciente. E por que vitamina E? Porque a vitamina E também ajuda a diminuir a inflamação presente nessa acne. Outro antioxidante interessante da gente tentar fazer com que esse paciente consuma quercetina na cebola, na maçã, enfim. A quercetina da maçã, da cebola e tudo mais, ela também tem uma ação, só que ela vai atuar uma ação antibacteriana lá na bactéria causadora da acne, que é a Cutibacterium acnes. Então, a gente vai trabalhando, ó, em várias frentes que a gente já falou. O chá verde, por exemplo, o paciente tem muita oleosidade da pele, produz muito sebo, o chá verde vai ajudar a reduzir esse sebo. Então, a gente questiona o paciente se ele tem o hábito de consumir chá verde. Se não, vamos tentar incluir uma meta para que ele consuma esse chá verde. O resveratrol, por exemplo, das uvas, da jabuticaba, do açaí e tudo mais, ajuda também a reduzir inflamação. Então, quanto mais você perceber na pele do seu paciente, e se ele, quando você questiona ele vai te falar que ele sente dor nas espinhas e na acne, enfim, que a acne dele é cheia de pus e tudo mais, você precisa ter uma conduta mais anti-inflamatória, certo? Outra coisa que é muito importante que a gente avalie desse paciente é zinco. Hoje eu até fiz um post rapidinho sobre fontes alimentares de zinco. Pacientes que apresentam baixos níveis de zinco, eles têm mais probabilidade de apresentar acne. Isso já vários estudos têm mostrando. O zinco, ele tem uma ação anti-inflamatória também, mas ele tem uma ação bem interessante também para você reduzir a bactéria ali. Então, ele tem uma ação bacteriostática, ou seja, que vai fazer com que aquela bactéria ela pare ali de ficar se multiplicando, enfim, gerando aquela reação inflamatória presente na acne. Então, você vai observar, o paciente consome carnes vermelhas? Não consome. Ah, mas ele consome semente de abóbora? Ah, ele consome frutos do mar? Ele consome grãos integrais e tudo mais. Se você quer baixo no plano alimentar, você vai e ajusta. Se você pedir um exame de sangue, ver que o nível tá baixo, você vai, talvez, pense na suplementação, dependendo de como é a dieta dele, beleza? E, por outra coisa que é interessante que a gente avalia no consumo alimentar deste paciente é consumo de probióticos, kefir, kombucha, enfim, todas as fontes de probióticos, porque os probióticos ajudam a fortalecer a barreira da pele, que, como eu comentei com vocês, no paciente com acne
pode ser que essa barreira esteja mais sensibilizada, enfim, e geralmente ela está. E aí vai ajudar também a reduzir a inflamação presente na acne. Certo, gente? Dúvidas? Estão quietinhos aqui nesta live. Então, a gente já falou aí do que vocês observarem na parte de consumo alimentar, para vocês entenderem o que vocês vão ajustar no plano alimentar. Obviamente, pessoal, que se você pegar vamos supor que você atende esse paciente hoje, e você vê que todos esses pontos estão inadequados, você não vai tratar tudo de uma vez no plano alimentar dele. Então, assim, vou fazer um plano alimentar aqui com você e tal, e a gente vai arrumar todos esses pontos. E por que você não vai fazer isso tudo de uma vez? Porque se a gente faz tudo de uma vez, o paciente ele não consegue assimilar tudo, e aí ele falta adesão, então ele não tem adesão ao plano alimentar. Foque em alguns pontos só, então 2 pontos que você acredita que sejam os principais para esse paciente estar apresentando acne, para você ajudar no tratamento dele. Foque em 2, porque quando a gente tenta fazer aquela dieta que vai ajudar o paciente em tudo, pode ser que o paciente em si, ele não assimile, e aí ele diminua a adesão no plano alimentar, tá? Então, foca em algum só, para depois não ser aquela coisa, o paciente não tem adesão, e aí o que acontece? O paciente não tem adesão, qual que é o grande problema disso? Ele fica com vergonha de você. Tem muito paciente que ele fica com vergonha, fui na nutricionista, mas eu não consegui seguir nada, eu nem voltei. E é um grande erro do paciente, né? A gente tem que cada vez mais na nossa consulta deixar isso claro para ele. Que se ele não conseguir seguir por algum motivo, por algum problema, enfim, que ele possa entrar em contato com você para que a gente ajuste esse plano alimentar, para que ele consiga seguir. O plano alimentar, pessoal, ele tem que ser feito com o paciente justamente para ele entender por que a gente está colocando tudo isso no plano alimentar dele, mas para que ele consiga se visualizar seguindo esse plano alimentar. Porque mesmo assim, às vezes eles já têm uma dificuldade de adesão, imagina quando a gente não faz junto com eles, e aí a gente quer mudar o mundo, né? Muitas vezes a gente quer ir o paciente tá no 0, a gente quer fazer com ele que ele vá para 100%. Não, gradualmente, quanto mais gradualmente você vai, mais fácil fica para o paciente assimilar aquilo na vida dele, assimilar aquilo na rotina dele, e aí ele seguir, ter bons resultados e tudo mais, tá? Isso é importante aí na avaliação nutricional do consumo alimentar. E aí, em relação o quê? A histórico de saúde, pessoal, o que não pode faltar numa avaliação do paciente com acne e que a gente acaba não aprendendo na faculdade? A gente já sabe que o fator hormonal é um fator muito importante para o desenvolvimento da acne, não é? Eu vou ter várias alterações hormonais na nossa conduta clínica. Por exemplo, às vezes você vai receber pacientes com síndrome do ovário policístico. Pacientes com síndrome do ovário policístico, pessoal, apresentam acne muitas vezes. E a acne, muitas vezes, ela vai estar localizada aqui, ela vai estar localizada aqui, ela vai estar localizada no queixo. Nas suas perguntas, questione o paciente se ela tem alguma condição de saúde, se ela tem alguma doença, geralmente ela vai te falar, tá? E aí, se ela tem, você já tá entendendo por que aquela acne está ela já está ali presente. Outro tipo de paciente que acaba apresentando bastante acne, grávidas. Por que grávida apresenta muita acne às vezes? Porque também vai ter milhares de alterações hormonais. Então, às vezes, os primeiros sinais que a mulher vai apresentar que ela tá grávida é ela fala, nossa, tô enchendo meu rosto de espinha, eu não sei o que é. Muitas vezes é por conta da alteração hormonal que tá ali na gestação, tá? Então, eu falo muitas vezes, eu sempre falo isso, gente, não tem como você desvincular a parte clínica da parte estética. E aí, muitas nutricionistas, muitos profissionais acreditam que assim, eu vou me especializar em nutrição clínica, eu vou só atender nutrição clínica. Não, pessoal, não é assim. E olha que eu acreditava que era assim também. Quanto mais você atende pacientes, mais queixas diferentes você vai ter. Então, às vezes, você vai
como eu dei um exemplo hoje nos stories. Às vezes você atende um paciente que deseja emagrecer, só que esse emagrecimento é a queixa maior dele, é a queixa principal dele. Só que ele apresenta outras queixas menores, ou às vezes ele tem queixas que ele na primeira consulta ele não te fala. Mas aí, às vezes, ele vai conseguindo perder o peso, ele chega no peso desejável para ele, aí ele fala, poxa, agora eu quero tratar da minha acne também. E aí, você tem que saber fazer a conduta nutricional desses pacientes. O paciente, ele nunca tem uma queixa só, gente, entendam isso. E sempre entendam isso, que o nutricionista, por mais que a gente se especialize numa área, né, para fazer atendimento, a gente acaba precisando aprender outras coisas. Isso foi o porquê de eu ter estudado tanto nutrição estética. Porque quando eu comecei os atendimentos, era muito... eu vou fazer controle de níveis de diabetes, vou ajudar a paciente a emagrecer, vou ajudar a fazer controle de colesterol, enfim, qualidade de vida e tudo mais. Só que na prática, pessoal, é o emagrecimento, é o diabetes, é a acne, é a flacidez, é a celulite, tá tudo junto e misturado, não é mesmo? Quando a gente pensa na gente não tem várias coisinhas que a gente também quer tratar, enfim, também quer fazer, é assim o paciente. E aí a gente precisa ter conhecimento em outras áreas. Novamente, foi por isso que eu fui a fundo na nutrição estética, porque eu via muito paciente que tava emagrecendo, mas poxa, Mari, eu queria também, minha pele não tá legal, eu tô flácida, poxa, ó, eu tô com muita acne, eu não sei o que é, enfim. Na parte esportiva, a mesma coisa que eu comentei com vocês. Muito paciente, atleta, acaba tendo problema com acne. Então, é importante que a gente questione esse paciente, além do histórico de saúde, se ele faz atividade física, se ele tá usando algum suplemento, se ele está em terapia hormonal. Então, muitas pessoas acabam usando esteroides. E aí, quando você tem a terapia hormonal, alguns deles acabam apresentando acne. É igual ao contrário, né? Algumas mulheres acabam usando o anticoncepcional para tratar a acne. Quando você usa um esteroide, por exemplo, como para aumento de testosterona, enfim, para aumento de hormônios andrógenos, o contrário acaba aparecendo, a pessoa vai tendo mais acne. Certo, gente? Dúvidas? Por enquanto, deixa eu beber uma água aqui. Dúvidas sobre o que questionar, sobre acne em si. Não, sim, acho que não. E outra coisa, então, já que vocês estão quietinhos, que paciente com muita acne, vale a pena também questionar genética, porque é comprovado cientificamente. Ou o pai ou a mãe sofreu muito com acne, essa pessoa ela tem mais probabilidade de sofrer com acne também. Quando a gente vê, por exemplo, mulheres na fase adulta com acne, que a gente chama de acne adulta, que é muito associada à síndrome do ovário policístico, é importante que vocês questionem isso e vocês atuem muito na parte de modulação hormonal, usando ali moduladores da 5-alfa-edutase, que acabam convertendo ali testosterona na forma mais potente dela ali, que é o DHT. E aí esse DHT se liga à glândula sebácea e faz essa glândula sebácea produzir muito sebo, certo? Não deixem de questionar isso e observar do paciente de vocês todas essas questões mesmo, porque é importante. E como eu falei para vocês, quanto mais a gente cuida desse paciente, mais o paciente valoriza esse trabalho também, porque ele vê a diferença de um nutricionista da estética, do nutricionista que não observa a pele dele, que não questiona sobre isso, que não trata também essa causa. A gente tem que todo mundo, na verdade, tem que muito entender que a nutrição não é só essa parte, déficit calórico, vai emagrecer, perda de peso, preciso ganhar massa. Não, a nutrição vai muito além, e é o que eu sempre tento deixar aqui claro nas nossas lives, claro no meu conteúdo, enfim,
para que vocês também tenham esse amor pela nutrição mesmo e pelo impacto que a gente pode proporcionar aos pacientes cuidando de outros aspectos além relacionado a peso. Certo, gente? Dúvidas de outras coisas de nutrição estética, aproveitem um tempinho aí. Enquanto eu vejo aqui qual é o tema da minha próxima live, que eu já esqueci. Que, nossa, essa semana tô fazendo vários exames de check-up, então eu vou pro médico, saio, enfim, uma loucura. E várias reuniões, então aproveito para tirar umas dúvidas enquanto eu abro aqui o meu cronograma de lives. Bom, pessoal, como a gente tá sem dúvidas, agradeço por todo mundo que está aí. Na próxima semana, a nossa live vai ser tudo o que você precisa saber para alavancar sua carreira na nutrição estética. Então, tudo o que você precisa saber sobre nutrição estética para que você tenha uma super carreira na área. Nossa próxima live da semana que vem, também a quinta-feira, às 19 horas. Essa live, novamente, ela fica assim, as lives ficam gravadas, então, se você quer ver a live sobre suplementação sobre acne, ou sobre como fazer a avaliação nutricional do paciente com celulite, oportunidades da nutrição estética, etc. Tem muita coisa aqui no perfil. E se você não gostar tanto de assistir pelo Instagram, você pode assistir lá no YouTube, que em breve essa live também fica disponibilizada lá, certo? Eu agradeço por todos vocês que estão aí. E desejo uma ótima noite. Até mais.